Olá, pessoal, que bom estar com vocês. No programa de hoje, o tema é emagrecimento. Recebi mas muitos pedidos de pessoas dizendo: Denise, fala sobre emagrecimento, traz alguém que fale sobre emagrecimento. E hoje nós temos aqui um dos melhores do Rio de Janeiro. Então, depois da vinheta, você não pode perder. Não sai daí, nós vamos voltar já já. Bem, pessoal, e como eu havia falado no início da matéria, hoje eu estou aqui com meu querido e confiável doutor Felipe Matheus. E aí, querida, Felipe, tudo bom? prazer revê-lo. Prazer o meu. Amiga já de estrada, né? De tempo, né, Denise? Muito. Olha, gente, eu conheço o Felipe, eu acho que tem mais de 15 anos, né, Felipe? Verdade. Se não tiver uns 20, abafa aqui o caso, meu Verdade. Deus. Você conhece aí a nossa trajetória. Eu quero primeiro agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, Denise. Uma honra o convite dado aí pela TV Max. E a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essa questão que é uma luta, talvez uma pandemia muito pior do que o mundo divulga, que é a obesidade, né? Nós que agradecemos a sua presença aqui e nós podermos beber dessa fonte confiável, viu, gente, que é você. Realmente, eu conheço o doutor Felipe, vou chamar de Felipe aqui, porque conheço há muitos anos, sei da competência, sei do histórico. Se ele está aqui, é porque eu confio. E vocês sabem disso, que as minhas dicas aqui, as pessoas que eu trago, os entrevistados, são pessoas da minha inteira confiança. E ele vai falar hoje sobre um método muito novo. Ele é um dos poucos, acho que no Brasil, né, Felipe? Sim, a gente está começando ainda a divulgar a técnica. Hoje a gente é uma clínica referência. Temos muita coisa para falar hoje aqui. É isso. Então, muita gente reclama que não consegue perder peso. Verdade. E o programa de hoje é para essa turma. E para você que conhece irmão, amiga, cunhado, mãe, alguém na família ou alguém das suas relações que tem essa dificuldade. Sim. Não é? Hoje a gente sabe que a obesidade ela envolve uma questão genética, ela envolve uma questão cultural, mas o que nos anima diante de tantas situações pessimistas em relação à dificuldade, perda de peso, é que um hábito saudável e uma construção de uma vida saudável sempre vai vencer no final, quando o paciente ele consegue seguir a nossa orientação. Então, a gente tem algo muito bom para a gente poder falar aqui hoje. Maravilha. Você é muito conhecido no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E eu sei da sua experiência também de congressos fora. Você é um dos melhores. Obrigado, Denise. A gente começou, basicamente, no Rio de Janeiro, essa área da endoscopia bariátrica, né? E o que seria? Seriam tratamentos minimamente invasivos para o emagrecimento. Com balão? Sim, com balão, com redução do estômago por endoscopia. É uma série de tecnologias que vem surgindo ao longo dos anos para que a gente tenha uma opção antes de se optar por uma cirurgia bariátrica definitiva com corte e amputação de órgão. Esse é o objetivo, trazer uma técnica minimamente invasiva, construir uma mudança de hábito e eu não precisar negociar partes do meu corpo que eu vou ter uma perda de qualidade de vida lá na frente. Sim, era uma coisa que, ou melhor, é um desses procedimentos que você faz, que foi o que você começou, que é o balão. Isso. Ele é invasivo, mas não tanto quanto uma bariátrica. Perfeito. Na verdade, a gente pode dizer que é 10 vezes menos invasivo. Gente! Isso, sim. Então, eu posso definir que cirurgia bariátrica é um procedimento invasivo. O balão intragástrico, que já existe há 20 anos, ele é minimamente invasivo, 10 vezes mais seguro. E a gente tem hoje uma nova tecnologia, que é o balão deglutível, e esse é não invasivo. Porque o balão se torna, então, hoje numa pílula, onde eu engulo, e, na verdade, o paciente vai deglutir o seu próprio balão e eu vou apenas estar ali orientando como ele vai fazer a sua própria colocação. Que bom! Olha, que coisa maravilhosa a medicina, esses avanços na medicina.
não é? Verdade. Quem diria, gente? Então, é a pílulazinha mágica, é isso? Isso é a forma como a gente gostaria de chamar, né? A gente um dia vai chegar na pílula mágica, mas ela realmente, se a gente for pegar aqui, eu quero demonstrar para você, Denise, se a gente olhar, ela realmente parece a pílula mágica, né? Então, imagina que um balão convencional, ele é do tamanho do meu dedo, né? Então, por Sim. isso, requer uma endoscopia com uma sedação simples para o paciente dormindo fazer a passagem do balão. Então, eles transformam um balão que é desse tamanho em uma pílula do tamanho da falange do meu dedo. Meu Deus. E através dessa nova tecnologia, o paciente vai deglutir o balão e por esse rabicho a gente vai fazer uma insuflação rápida e em 15 minutos, acordado comigo, esse paciente vai sair andando tranquilo, feliz, com o seu balão intragástrico já bem posicionado. Olha, eu acredito que isso é um baú de ouro, assim, é uma descoberta maravilhosa, em especial para as pessoas que têm medo de cirurgia. Sim, Em especial para aquelas pessoas que querem tudo o menos invasivo possível. perfeito. Meu Deus do céu, olha o tamanho. Eu posso pegar? Por Me dá aí. favor, Denise, aqui, ó. Gente, olha isso. E vai se transformar num balão praticamente do tamanho de um balão convencional. Veja. Olha isso aqui. A pílula é essa. Vai deglutir Isso. Com água com água. dentro de um centro de radiologia, ou seja, eu só preciso de um raio-x. É sem cirurgia, sem endoscopia, sem anestesia. Acordado, deglute com água e ele vai se transformar E vai se nesse balão. transformar nisso aqui. Por Exatamente. isso que eu brinquei, pílula mágica. Perfeito, perfeito. Porque, olha, é tão pequena, gente, é um comprimido. Sim, é um comprimido. E o que tornou isso possível? Olha só que interessante. Se eu fizer aqui, ó, um belisco aqui nessa prótese, ele transformou o material que antes era de silicone nesse poliuretano que é 10 vezes mais fino. Por isso agora ele cabe dentro de uma cápsula. Então, por isso, não requer mais uma anestesia ou uma endoscopia ou um procedimento. Então, ele deixa de ser minimamente invasivo para ser não invasivo no seu processo de colocação. E o que eu preciso, então, para colocar o balão? Eu preciso apenas de um raio-x, onde eu vou conseguir localizar o que aparece na radiografia para mim é exatamente o rabicho do balão, que eu estou desenrolando aqui. Olha que interessante. Esse rabicho é o que vai aparecer para mim. Depois que ele deglute, eu vou acompanhar as marquinhas e quando chegar aqui nessa posição, eu vou localizar no raio-x, vou insuflar com uma bolsa pressórica em mais 4 minutos e, sabendo que ele está bem localizado, eu já insuflo e o paciente sai assintomático, andando feliz e contente, porque agora vai começar um programa de perda de 10 a 15% do peso total dela. Meu Deus do céu. Muito Gente, interessante. você imagina? Esse é um outro método inovador, Sim, não é? Eu acredito que é a coisa mais nova no mercado para o Sim. emagrecimento, não é? hoje a gente pode dizer que foi o nosso produto de lançamento, apesar de já existir há 10 anos no mundo, a empresa tem que passar por todos os critérios da Sim, Anvisa, claro. liberar, cadastrar e fazer a inserção no país. E a gente começou o nosso treinamento lá em 2022, em 2023 já começou a campanha de lançamento desde o início do ano, onde essa tecnologia, enfim, chegou para os nossos pacientes. Eu acredito que muitas pessoas, assim, vão optar pela pílula do que pelo balão. Assim, porque é muito menos invasivo. E se você pode optar, claro, o balão também é altamente seguro, feito Sim. por vocês, que são competentes, que tem todo um passado histórico exemplar, graças a Deus. Mas se você tem a oportunidade de escolher entre um ou outro, Perfeito, perfeito. eu acho que esse aí, Olha, eu escolheria esse. Eu amo conversar com você, que você tem essa pegada muito boa do que o paciente ele sente, né? Porque nós, como médicos, eu trabalho há quase 20 anos, né? Então, assim, falar para mim de uma endoscopia, de uma sedação, é muito simples.
Mas o que acontece? A gente sabe que 5 vezes mais pessoas que chegam a nós, eles não vêm porque eles imaginam que a anestesia ou a endoscopia seria como uma cirurgia bariátrica. Então eu vejo que esse balão ele tem algumas funções muito importantes e educadoras na sociedade. Ele abre uma porta para que pessoas tenham a coragem de sentar lá na nossa mesa e perguntar: e aí, doutor, isso é seguro? O que vai acontecer? Qual é o risco? Como vai ser? Então hoje a gente tem uma tecnologia não invasiva, deglutida pelo próprio paciente, onde a gente insufla muito rápido, fora do hospital, né? Isso tudo é muito convidativo para a gente tratar uma doença muito complicada. Eu, como, assim, você está falando como médico e eu estou fazendo, às vezes, aqui... Olha, gente, eu sou bem magrinha, né? Mas eu estou fazendo, às vezes, aqui de quem... imaginando se eu precisasse. Perfeito. Dá muito menos medo. Sim. Porque você não tem anestesia, não tem aquela coisa da... Muitas pessoas têm medo do anestésico, né? Sim. E qualquer coisa que seja um pouquinho mais invasiva, muita gente tem pé atrás, e eu vou hoje, vou amanhã, vou depois. E agora, com esse método, eu acredito que descortina novos horizontes. Perfeito. Não é? Perfeito, Denise. E tem uma coisa interessante, que é o chamado Protocolo de Tratamento Mundial da Obesidade. O que significa isso? Eu ia te perguntar isso. Vamos lá. A obesidade foi taxada como doença crônica e muito bem divulgada nos últimos 10 anos. É crônico, então, né? A gente não percebe uma mudança no tratamento da obesidade nos últimos 10 anos no país? Claro. Toda aquela comercialização, aquele excesso de medicamentos danosos, aquilo foi sumindo. Graças a Deus. Não foi por acaso. E não foi por acaso. Foi por estudos sérios, mostrando que só perder peso de qualquer jeito faz com que a pessoa reganhe lá na frente. O emagrecimento verdadeiro e saudável, ele é associado a uma mudança de estilo de vida. Claro. Então, se eu tenho obesidade como uma doença crônica, o que ela diz para mim? Não tem cura na medicina. Meu Deus. A cura está na mudança dos seus hábitos. Fala, então, Felipe, o que você vai me ajudar? A medicina continua tendo ótimas ferramentas para aceleração de perda de peso. Só que essas ferramentas, para estarem disponíveis para a sociedade, elas hoje têm que ser emagrecedoras e reeducadoras. Sim. Ou seja, aqui a gente tem um programa onde o objetivo é perder 10 a 15% do seu peso total. Meu Deus. Você tem 80 quilos. Eu vou perder de 8 a 16 quilos em 16 semanas. Meu Deus. Muito interessante, né? O tratamento, na minha clínica, com nutricionista, psicólogo, comigo a parte clínica, médica, é por 6 meses. Esse balão, ele tem... Um dos diferenciais dele é que assim como a gente coloca ele sem a endoscopia, apenas por deglutir a cápsula, ele tem uma válvula que vai se autodissolver. E a partir de 16 semanas ela vai se abrir. Esse balão vai se autoesvaziar. E ele vai migrar e ser eliminado espontaneamente pelo corpo. Que bom. Não precisa nenhuma coisa mais invasiva para retirada do balão. Não há necessidade. Ele é colocado sem procedimento e ele é retirado sem procedimento. Maravilha. Agora, Felipe, eu sei que tem muitas pessoas que estão aí do outro lado da telinha, depois nas nossas redes sociais, na internet, vão dizer assim, para quem é indicado? Perfeito. Ótima pergunta. Então, a gente já tem a indicação global de balão intragástrico no Brasil, onde a Anvisa liberou para IMC acima de 30. Hoje, ela já permite IMC acima de 27. O que é isso? IMC 30 é onde começa a obesidade. Ou seja, qualquer grau de obesidade pode colocar o balão intragástrico. Só que nos últimos 7 a 10 anos, a gente comprovou tanta eficácia de perda de peso quanto segurança que a Anvisa baixou do IMC 30 para 27. Ou seja, o sobrepeso alto já pode colocar um balão. Que maravilha! Sim. Que maravilha, gente! Quer uma estatística ainda mais impressionante? Pode falar. 50% da população adulta do Rio de Janeiro encontra-se com sobrepeso. Meu Deus! É grave a situação hoje. Eu não sabia que era tanto. Sim, muito. Porque eu pensei que com a mudança de hábitos, que hoje em dia você vê as pessoas mais preocupadas numa vida saudável, de levar uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, fazer exercícios. Eu acredito que nas 2 últimas décadas houve essa mudança. Nunca se falou tanto
por conta desses estudos de obesidade ser doença crônica, de ter que construir vida saudável. Porém, da mesma forma como cresce a vida saudável, Denise, cresce o que no mundo de hoje? Grau de ansiedade, mundo moderno, tudo muito dinâmico, redes sociais, internet, aceleração de pensamento. Sim. Então, isso tudo, por um outro lado, vai gerando transtornos psíquicos alimentares. E aí a gente acaba descontando na comida. E aquela coisa, existe muita ansiedade que faz com que a pessoa coma, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, muitas válvula de pessoas escape, né? comem por ansiedade. Sim. Né? E muitos comem, já que não tem tempo, porque está trabalhando durante o dia, à noite. Né? Perfeito. Aquela coisa da comida noturna, né? Da ida à geladeira durante a noite. Que é o famoso transtorno compulsivo alimentar. Existe hoje um transtorno compulsivo clássico, que é a pessoa que tem a fome noturna. A partir dali de final da tarde, Sim. é a recompensa do final do dia, que foi muito estressante. Ou ela come em grande volume e perde a sensação da saciedade e busca o empanzinamento. Ou, hoje, como tem um outro termo de compulsão, que é o beliscador. Eu estou sempre beliscando, porque eu estou sempre precisando liberar endorfina para me dar prazer e acalmar o meu interior. Por conta até desse aceleramento do dia a dia, né? Dessa Perfeito. vida tão dinâmica, desse mundo tão no corre-corre, né? Sim, perfeito. Então, tem uma idade específica? Ótimo. Se a gente for pegar pela bula, a idade indicada é 18 a 65 anos. Como a gente não faz uma endoscopia prévia, porque tem todo um protocolo de segurança, desde que foi publicado e estabelecido no FDA, que é o órgão lá nos Estados Unidos, quando foi liberada a colocação desse balão com toda a segurança do mundo, para os pacientes de 18 a 65, foi visando livrar os extremos de qualquer tipo de intercorrência. Sim. Porém, o que a gente tem hoje? Hoje, um balão intragástrico convencional não tem idade máxima, né? E a gente já tem protocolos de pacientes a partir de 12 anos colocando balão. Que bom, bem que interessante. ótimo, não é? Porque eu acredito que para a criança obesa ou com sobrepeso, ali já começa a gerar uma série de doenças, né? Uma série de... Sim. Acarreta muita coisa, isso traz muita coisa ruim. Só que, ao mesmo tempo, como fazer uma cirurgia bariátrica num paciente jovem? Olha como é difícil hoje. Por que eu estava falando daquele protocolo mundial de tratamento da obesidade? Porque esse protocolo ele entende o seguinte: não temos a cura na medicina, infelizmente, até o dia de hoje. Poxa. Então, eu tenho que conseguir conscientizar uma mudança de estilo de vida. Qual é a filosofia? Quanto menos invasivo eu alcançar essa filosofia, ganhei para o meu paciente. E nós estávamos falando, ele estava apontando para mim, enquanto tomávamos um cafezinho ainda há pouco, que esse balão, ele induz até a você ter, como é que posso dizer, um horário, uma educação alimentar. Uma reeducação. Uma reeducação em termos de horário, né? Perfeito. Agora, como se dá isso, gente? Como é uma pessoa que tem um total desequilíbrio em termos de horário para comer. Ok. E, de repente, ela tem esse balão, né? Pega essa cápsula, tá lá, tudo direitinho. Como essa pessoa vai ter essa reeducação de forma involuntária? Ótimo. Vamos lá. Na verdade, vai ser involuntário e voluntário ao mesmo tempo. Vou te explicar. Quando a gente coloca esse balãozinho no estômago, é fácil entender por que ele é um emagrecedor acelerado. Sim. Porque você vai comer uma média de 1/3 a metade do seu prato normalmente atual, né? E por isso você vai fazer uma super dieta e não vai passar fome, né? Porque ele já está previamente preenchido. Claro. O estômago, normalmente, ele leva toda a culpa. Ah, doutor, meu estômago deve ser gigante, eu ouço muito isso. E eu falo, não, o seu estômago não é gigante. Na verdade, é o centro da fome. Por isso, compulsão alimentar, ansiedade, é o centro da fome cerebral que desregula na quantidade do prato. Então, hoje, ele vai ocupar um espaço. Eu vou comer 1/3 a metade, eu vou saciar precocemente com aquela pouca quantidade e eu vou ser capaz de fazer uma super dieta de luxo, que eu brinco que é sem passar fome, e com isso, se eu não passo fome, eu não libero uma série de hormônios que vai fazer com que eu engorde logo em seguida. Sim. Então, eu tenho uma estabilidade de emagrecimento com manutenção de peso. A segunda coisa é que ele se torna uma barreira. E essa barreira faz com que eu coma pouco.
e esse pouco demore para ser digerido. Eu fico mais tempo Saciado. com o meu balãozinho no estômago. Entendi. Esse é o segredo. Sim. Porque todo emagrecimento saudável, ele requer um processo de reeducação. Com certeza. Porque não adianta, de repente, você perder peso, tipo, faz qualquer coisa para perder peso. Tem gente que faz dietas, né? Sim. Dieta, acompanhamento nutricional, não sei o quê. Perdeu peso, ficou feliz demais. Aí daqui a pouquinho volta todo o antigo hábito. Sim. Volta tudo de novo. Aí ganha peso Denise, novamente. eu já tive paciente que perdeu 50 quilos em outros tratamentos que eu faço. Meu Deus. E eu falei para ele no final do tratamento dele, você ainda não foi bem sucedido. Por quê? Ele teve uma série de fatores de aceleração de perda de peso, mas ele não fez o processo de reeducação alimentar. Então, a partir do momento que o paciente entra na minha clínica, você conhece como a gente trabalha. Sim, eu conheço. O nosso compromisso é 100% com uma mudança de estilo de vida. Eu não vou nunca falar para ele que eu tenho um balão mágico. Eu vou falar para ele que eu tenho uma ótima ferramenta que eu estou oferecendo para ele. E junto com a minha equipe multidisciplinar, com o nutricionista, psicólogo, o médico especialista, todo mundo trabalhando para que haja uma construção de vida saudável. Sim. Então, quando eu falo que era involuntário e voluntário, voluntário porque o paciente ouve de mim na primeira consulta. A gente tem um trabalho grande a fazer. E ele tem que fazer a parte dele. É isso, perfeito. Não é? Perfeito. Não adianta você ter o melhor equipamento, ser o melhor médico, dar todas as suas informações, orientar, ter toda uma equipe especializada, isso. Se o outro também não quer a cura ou não se esforça para atingir o objetivo. Muito bem. Por exemplo, o que eu falo? Não é verdade? É isso. Esse é o segredo. Eu não acho que exaltar o balão vai fazer com que o paciente seja mais atraído. Eu prefiro falar a verdade. Claro. Nós temos um trabalho. Não vai ser fácil e esse cara aqui vai tornar o processo menos difícil. Com certeza. Entende? E Sem aí dúvida. A gente vai fazer. E para ele entrar no hall de emagrecimento saudável, a prótese tem que ser emagrecedora, acelerada e reeducadora. Então, ele vai virar um reloginho onde eu como aquele 1/3, metade, e a cada 2, 3 horas o estômago esvazia. Era esse o pulo do gato Exato. que eu queria que você falasse. Exato. Essa coisa das 2 horas, né? Isso. Que ele, em outro momento, porque nós havíamos conversado Sim. antes e você Sim. havia comentado, e eu achei muito interessante isso, porque em outro momento, se não houvesse essa coisa das 2 horas, ele sentia essa fome e essa necessidade, ele estaria comendo, de repente, a cada 60 minutos, ou a cada 30 minutos. Sim. Mas como ele mantém saciado durante 120 minutos, Sim. então fica aquela coisa programada, aquela reeducação. Por isso que eu falo involuntária, porque não é porque ele quis, não, é porque o balão... Essa é a parte involuntária. Essa é a parte involuntária. O que tem de interessante? Vamos lá, como é que ele funciona? Quando a gente coloca o balão, a comida fica parada aqui em cima. E ela vai ser digerida. 2, 3 horas para isso. Eu tenho fome de novo, eu vou lá e como. Mas só cabe 1/3 à metade, eu comi pouco, saciei. E a cada 2, 3 horas... o balão ele vai lembrar o paciente que ele precisa ingerir novamente comida. Como seria isso? É como se fosse um reloginho, ou seja, a cada 2, 3 horas eu vou sentir fome e eu lembro que eu tenho que comer. E se eu pular a refeição, por exemplo, o que eu vejo? O paciente fala, doutor Felipe, eu tenho muita dificuldade, meu trabalho é muito corrido, eu pulo refeição, eu criei um hábito horrível. E lembra o seguinte, uma vez que se criou hábito, é muito difícil refazer um novo hábito. Sim. Por isso que eu não faço tratamento na clínica com menos de 6, 12 meses. Porque eu tenho que construir um hábito novo. Sim, e ainda mais quando a pessoa tem uma certa idade. Certo. E que dá com aquele... Me corrija se eu estiver errada. Certo. Isso eu falando como curiosa. Sim, sim. Você tem... Quem é o especialista aqui é você. Eu sou apenas uma curiosa. Eu acredito que quando uma pessoa, dependendo da idade, e que aquele hábito já está consolidado, ainda é mais difícil você fazer esse trabalho de reeducação. Sim. E graças a Deus, com esse método, que ele facilita essa coisa da fome só 2 horas depois, sim, isso é um ganho muito grande. Muito, porque eu sei que o paciente chegou para mim assim, doutor, o que eu preciso para emagrecer? E na minha cabeça está assim, como eu vou convencê-lo
de que ela tem que emagrecer e reeducar. Porque não adiantava você falar, olha, Isso. coma só a cada 2 horas. Isso. Porque se isso fosse uma coisa que Se fosse fácil, ela fazia sozinha, faria né? sozinha, né? Aí, graças a Deus, a medicina é tão avançada ao ponto de criar algo que, olha, vai ser um reloginho, quando Isso, for daqui a perfeito. 2 horas, vai Perfeito. lembrar você de comer e você vai ter essa reeducação. Mesmo que você já tenha uma certa resistência Sim. pela idade, Sim. pelos antigos hábitos. Verdade. Isso é muito interessante. E ainda tem um segredinho aí, Denise. Vamos lá? Fala aí. O que atrai ainda mais o paciente aqui? Quando você coloca o balão, seja ele qual for, primeiro mês é um reset. Esse reset ajuda a quebrar os hábitos antigos. O reset ajuda assim, eu tenho que recomeçar tudo do zero. Por quê? Porque quando você coloca uma prótese, você tem que passar por um processo de adaptação alimentar. Esse processo de adaptação alimentar dura os primeiros 30 dias. Então, é a famosa dieta progressiva, onde o paciente vai passar por hídrico, líquido, pastoso, brando, até ele voltar a comer comida sólida, em 30 dias. O que acontece se ele está comendo menos do que tudo que eu falei até agora? Ele perde uma média de 5 a 8 quilos no primeiro mês. O que vem com isso? Estímulo, ânimo, já está entrando aquela roupa que não entrava, sabe aquele estímulo todo? E depois vem o reloginho, que eu falei, que se o paciente não come, ele passa mal, ele vai sentir que está com muita fome, e se comer demais, fica com sensação pós-churrascaria. Você tem todo um protocolo, Isso. Né? Você tem suas etapas. Exato. É um prazer estar com você. Sempre bom estar contigo, Denise. A gente perde nossa hora aqui, né? Motivo, é mesmo. A gente sempre é motivo de bons Sim. papos, de boa conversa, de um papo agradável. Verdade. E de risos, né? Verdade, É muito querida. bom estar com você, beber desta fonte que é você. Que bom, querida. Obrigado. Olha, gente, eu recomendo, eu conheço de muitos anos, é um amigo, é uma pessoa da minha inteira confiança, é por isso que ele está aqui. E vai voltar outras vezes, se Deus quiser. Que bom, aceito o convite, Denise. Parabéns, porque você consegue abrir um canal para o leigo entender as possibilidades, esperança de que há tratamento, de que é possível a gente mudar essa história. A gente sabe quanto não é fácil. Não é. Parabéns porque você luta por essa causa. Obrigada. Eu faço aqui, às vezes, dos nossos telespectadores, dos internautas, e acredito que deu para quem está do outro lado da telinha, nas redes sociais, no seu celular, a tirar muitas dúvidas, não é? Que bom, concordo. Existe alguma coisa que você queira pontuar de forma rápida, por causa do nosso tempo Claro, hoje, com certeza. para os nossos telespectadores, para a turma da TV Max, para o internauta, que você queira acrescentar? Olha, sempre a gente tem o último recado, né? E eu quero dizer para você, obesidade é uma doença que não tem cura. Então, eu na medicina tenho limites, tenho ótimas ferramentas para te ajudar, mas sempre o trabalho que nós enfatizamos é acredite em você. Nós vamos te ajudar a perder peso, acelerar a perda, a reeducar, fazer toda uma mudança de estilo de vida, mas o seu amor próprio, a sua dedicação, o seu desejo de mudar é o que vai mudar a história. A gente está aqui para ajudar, mas o mais interessado do sucesso do tratamento é quando o paciente ele quer mais do que o próprio médico. Então, o meu recado para você é: vamos vencer junto uma doença crônica, é possível mudar o seu estilo de vida e acredite naquilo que você sonha. Lindo recado. Que lindo bom. recado. Felipe, gratidão. Obrigado por você eu estar te aqui. agradeço, Muito querida. obrigada, meu querido. E para você que não perde o Viver OK, não esqueça, esse programa é feito pensando e para você. O meu muito obrigado de sempre e até a próxima. Tchau, tchau.